Oi, Talkers! Eu sou a Carol, sou fonoaudióloga. E eu sou a Anne, sou fonoaudióloga também. E esse é o nosso terceiro episódio do podcast Talk Fono. E hoje nós estamos aqui com duas pessoas especialíssimas, né, Anne? Muito especiais, em comemoração ao Agosto Dourado, né, que é um mês onde a gente divulga mais informações sobre a amamentação e temas relacionados a isso. E elas são muito incríveis para falar sobre isso com a gente. Amiga, acho que estão falando da gente. Eu acho. Mari e Lorena, sejam bem-vindas ao nosso podcast. A gente está muito honrada de receber vocês aqui. A gente que agradece pelo convite, a gente também ficou muito honrada. Estamos muito felizes, é o nosso primeiro podcast que a gente está participando. E fico muito feliz que sejam com vocês, que são nossas amigas, e que a gente possa conversar bastante sobre o Agosto Dourado, que é uma grande homenagem. E é muito bom a gente poder falar sobre isso, né, Mari? Assim, com pessoas que a gente trabalha, que valoriza também, entende a importância de estar falando sobre isso, né? Porque de tantos temas que a gente podia falar, a gente está aqui para falar de amamentação, do Agosto Dourado, né? Então, muito obrigada pelo convite. E para começar, nós gostaríamos que vocês se apresentassem. Falassem quem é a Mariana, quem é a Lorena. Começa? Pode. Então tá, eu sou a Mariana, eu sou a mãe do Arthur e da Bianca, sou casada com o PC, moro aqui no Distrito Federal desde 2007, me formei em Uberlândia, Minas Gerais, em medicina. Lá eu fiz pediatria, fiz neonatologia, vim pra cá, a gente veio pra cá por causa do concurso que a gente prestou. Meu marido também é médico, ele é anestesista, e trabalha comigo lá no Anchieta, a gente trabalha todo mundo junto, que é... O Anchieta é minha segunda casa, né? Talvez você me encontre mais lá do que na minha própria casa. E trabalho, estou há 19 anos já formada. Trabalho só com recém-nascido. Hoje sou responsável técnica pelo Banco de Leite do Hospital Anchieta. Eu também fiz pós-graduação, um MBA em gestão voltado para hospitais e clínicas pela FGV. Sou do departamento científico da Sociedade de Pediatria do Distrito Federal, do departamento de aleitamento materno e do departamento de neonatologia. Muito bom. Tá vendo, gente? Eu podia ter falado primeiro, né? Então, eu sou Lorena, sou fonoaudióloga, formei na mesma faculdade que as meninas, né? A gente formou na UNB. Eu sou veterana das duas. Exatamente. Por isso que elas me chamaram. Assim que eu me formei, eu passei na residência, fiz em Goiânia, lá a gente chama de materno-infantil, e foi lá que eu me apaixonei por essa área da amamentação, né? Porque quando a gente sai da faculdade, a gente não sabe, né? O que a gente quer. Sim. Fica naquela loucura de querer trabalhar, e Deus abençoou que eu passei na residência. E graças a Deus eu me descobri na amamentação. E é uma coisa que eu amo, sou apaixonada. E aí de lá para cá eu só venho me aprofundando, né? Eu trabalho não só com bebês, trabalho também tudo voltado para pediatria, né? Então, tudo que pensar em criança, eu adoro, sou apaixonada, né? E é isso. Aquela bagagem da Mari. Eu já ao contrário. A medicina foi só um caminho para chegar no bebê. Eu sempre quis fazer neonato. Eu já cheguei já com essa minha ideia. A medicina foi só o que era necessário para poder chegar lá. Eu fui exatamente o contrário, porque na família eu não pegava bebê recém-nascido nunca. Meu sobrinho mais velho, Arthur, quando ele nasceu em 2013, em janeiro, e eu entrei na faculdade no meio do ano. Eu pegava o Arthur, ficava Morrendo travada, de medo. Nem respirava. nem respirava. E eu não tinha essa coisa com neném, aquela, assim, né? E realmente foi uma descoberta, né? E hoje eu sou apaixonada, né? E são excelentes nisso, gente. Nós somos prova disso. E a gente queria saber também como vocês se conheceram, né? Eu nem conheço. Tô brincando. Aqui hoje. Tem 5 minutos que a gente... A gente se conhece há quantos anos, Lores? 3 anos. 3 anos. 3 anos. Desde lá da Anchieta mesmo. Que legal, A gente. gente se Mais ou vê. menos isso. Eu não lembro exatamente o dia. Assim, que eu Apesar de ser conheci. marcante, ela não lembra o dia. Eu não lembro o dia gente. certinho, a hora, mas eu lembro que desde o primeiro dia... Mentira, eu vou lembrar sim. Eu fiz o treinamento com Jardes. Tinha que ir lá
para ele me apresentar o serviço. Aí ele falou, essa aqui é a doutora Mariana, e tinha a doutora Luane também, tava lá. Nossos falou, BFFs. e falou assim, eu passo sempre plantão com a Luane, não sei o que. Aí eu lembro que eu falei assim, então eu vou passar com a Mari. Sim, eu lembro E aí disso. foi isso, assim. Aí eu falei, vou forçar uma barra com a doutora. E desde então a gente tá grudada. Exato. Deu muito certo. Precisava pegar no peito? Não precisava pegar no peito. É que a gente vai falar É de uma amamentação. Sobre isso. Inclusive, pode ser que aconteça que a gente pegue no peito aqui várias vezes. Várias pra vezes. falar. E calma, gente, é só pra explicar, tá bom? E nós queríamos que vocês falassem sobre a atuação de vocês. Cada uma, como que é a atuação, como que vocês atuam na amamentação, UTI neonatal. Então, hoje eu faço parte do grupo da SIMP, que é o grupo que cuida do alojamento conjunto, da sala de parto, da UTI neonatal e da UTI pediátrica. Eu sou a rotineira do alojamento conjunto, né? Então, eu vou lá pela manhã, mas também faço plantões no final de semana, às vezes à tarde. Faço também sala de parto e voltei a dar plantão na UTI neonatal esse ano. De dezembro, janeiro para cá. Voltei a dar plantão na UTI neonatal. Sou responsável pelo banco de leite, então também faço atendimento pelo banco de leite. O Jardes é quem está hoje conduzindo o ambulatório de forma brilhante. Inclusive, Jardes, você poderia estar aqui com a gente. Sim, Jardim é fono, Jardim gente. é Só fono. para introduzir para vocês. Maravilhoso. Ele é excelente, né, Mari? A equipe é muito boa. Exatamente. E aí ele fica responsável agora pelo atendimento no ambulatório, mas nós começamos juntos nesse atendimento. Aí hoje ele me ajuda nessa agenda e eu fico mais nessa parte administrativa e conduzindo, quando precisa, também faço atendimento, ordem, o que precisar. Eu, hoje, lá no Anchieta, eu fico mais no álcool, né? Mas quando precisa, eu também faço atendimento na UTI NEL. E muitas pessoas perguntam o que a fono tem a ver com o bebê que vai mamar peito ou qualquer outra coisa, né? Tem até alguns pais que falam pra gente, assim, você entra, né, se apresenta, sou fonoaudióloga, fala assim, não, uma vez um pai falou isso pra mim, não, você entrou no quarto errado, porque aqui é um bebê. Aí eu falei, mas o bebê mama? Aí ele disse, sim, então é aqui mesmo, é aqui que eu tenho que estar. E é legal a gente poder falar disso, da atuação do fono, porque o pediatra a gente já é muito do senso comum, né? O que o pediatra vai fazer com o bebê. E a fono não. Então nós somos os profissionais que a gente estuda e é capacitado para avaliar as funções que a gente chama de estomatognática, né? Então, a gente avalia a sucção, deglutição, a coordenação entre a respiração, sucção e deglutição, que pra gente é muito fácil, porque a gente já faz isso há quantos anos? Não né? vamos falar sobre idade. Fica a reflexão, né? Então, pra gente é muito automático. Ninguém pensa para tomar uma água. Que músculo que eu tô usando? Qual que é o movimento que esse músculo tem que fazer? E nós, da fonoaudiologia, estudamos isso e conseguimos avaliar, né? Se essa função tá adequada, se as estruturas estão funcionando de uma forma harmônica, né? E a gente não podia deixar o bebê de lado, né? Se quando a E gente tem tudo a nasce... ver. Exatamente. E querendo ou não, a sucção é um preparo, né? Para esse bebê que vai aprender a mastigar, né? Uma comidinha mais consistente. Então, é como se fosse realmente uma caminhada, né? Então, eu preciso saber desempenhar a sucção para depois aprender a amassar, depois lateralizar, né? Então, por isso que a gente não dá um torresmo pro nenê, né? Apesar de ser gostoso. Exatamente, que ele vai aprender o prazer depois de comer um torresmo. Mas ele não tem condições naquele momento, né? E aí a gente avalia. E a gente trabalha muito na UTI NEL com os bebês que têm essas dificuldades. Então, um bebê que é muito prematurinho, né, pela imaturidade, às vezes ainda não está pronto para fazer aquela função. Então, é a gente que vai avaliar, né? E dizer se aquela mamada, ela é segura, ela é eficiente, né? Porque a gente tem neném que mama bem, mas não tá o suficiente, né? E aí a gente, às vezes, vai precisar de uma complementação, vai usar fórmula. Quem que vai prescrever? Não é a fono. Aí a gente precisa realmente trabalhar em equipe multi. E o fono que trabalha com amamentação,
tem que estudar de amamentação. Porque muitas coisas a gente não vê na faculdade, não dá tempo, Sim. né? As meninas têm voz, fala, linguagem, Tem amamentação, Audição. audição. Aí tem adulto, né? Tem Idoso. idoso, aí tem a criança, o adolescente. Então, assim, se fosse pra gente ver tudo, a gente não sai especialista, né? Então, por isso que a gente precisa estudar. Então, o nosso papel é esse, ver se essa mamada tá efetiva, esse bebê consegue fazer a função de forma correta, essa mãe precisa ajustar alguma coisa em questão de manejo, né? Então, é isso que a gente faz, gente. Vê a fono, quando você vê a fono na maternidade, abraça essa fono. Fala, me Ai, que ajuda. bom que você chegou. E também deixar claro que não é só a fono. Sim. A pediatra tem esse papel, né, Mari? Sim. E a Mari, não é porque ela tá aqui, mas a gente trabalha junto, acho que é por isso que dá certo. A Mari põe a mão na massa. Ela também consegue ir lá e ajudar essa mãe, ajudar esse bebê. E a gente conversa. E eu acho que quando a gente fala de amamentação, precisa que tenha essa junção. Eu não consigo ajudar uma mãe e um bebê sozinha. Sim. Exatamente. Além da fisioterapia também, né? O acompanhamento multidisciplinar é imprescindível para o sucesso dessa amamentação. Sim. A gente precisa de uma equipe multi, a gente precisa de uma rede de apoio para essa mãe, para o bebê. Então, assim, é importante que toda a família também esteja envolvida e engajada com relação ao aleitamento materno. Inclusive, o ano passado, em agosto, a gente trabalhou sobre isso. Na Sociedade de Pediatria do Distrito Federal, a gente fez uma campanha tipo assim, pediatra, coloque seu paciente para mamar, coloque o bebê da sua paciente para mamar. Porque é importante que a amamentação seja uma dieta assistida. Eu não posso entrar num quarto e perguntar para a mãe, e aí, o neném tá mamando bem? E ela fala, tá. E eu me conformar com isso. Eu não sei o que é mamar bem para ela. Sim. Eu não posso, quando ela me fala assim, o neném não tá mamando bem. Aí eu falo, tá, mas o que ela quis dizer não tá mamando bem? Ele pega e não tá sugando? Ou ele pega, suga, mas eu não tô tendo colostro? Ou ele nem tá pegando e nem tá sugando? Então, assim, por isso que a gente fala que a amamentação tem que ser uma dieta assistida e quanto mais gente puder estar atuando nesse apoio, importante. Às vezes, a visita do pediatra, a gente faz lá uma visita de manhã, uma visita à tarde, a fono a mesma coisa. E o técnico de enfermagem que entra nesse quarto toda Várias hora. vezes. Ela também tem que ser um veículo de informação, de apoio, de orientação, aconselhamento, nutri, né? Então, físio. Sim, Então, todo fundamental. mundo que está naquele ambiente, eu brinco, eu falo assim, ó, que num lugar onde tem maternidade, do porteiro ao diretor do hospital, todo mundo tem que saber um pouquinho de amamentação para a gente sim. poder apoiar essa família. E Com eu certeza. gosto de dizer, pegando um gancho disso que você está falando, que a amamentação ela é universal, cabe todo mundo. Sim. Né? Todos esses profissionais já citados aqui e com todo mundo com um objetivo, né? O nosso amigo Jardim fala muito isso, que quem é protagonista é a mãe e o bebê. A gente tá ali coadjuvante, mais ou menos uma participação especial ali, Sim. rapidinho, para ajudar essa mãe. E a gente tem que trabalhar com essa autonomia para sair do hospital, né? Conseguir continuar fazendo em casa. E se não, saber aonde pode ir, né? Porque isso é o medo de muitas mães, às vezes, quando vai para casa, né? Nossa, lá no hospital tinha fono, pede, todo mundo Técnico de passava, enfermagem, auxiliando Né? o tempo Enfermeira, todo. perguntando enfermeira. como tava. E agora eu vou para casa, não tem o botãozinho de chamar a equipe. Exatamente. Meu marido às vezes não me ajuda, como é que eu vou fazer, né? E a gente precisa falar disso, assim, que elas não estão sozinhas, né? Então, Sim. esse atendimento tem que se estender também quando elas vão para casa, né? E lembrando disso, o Brasil, né, é um país que tem uma rede de bancos de leite, né? Se não me engano, a maior do mundo, inclusive, Sim. né? E é uma maneira, é uma opção para essas mães procurarem, né? De maneira gratuita, inclusive, esse auxílio na amamentação depois da alta hospitalar, Sim. né? E existem bancos de leite tanto na rede suplementar quanto na rede pública. Às vezes as pessoas também não sabem disso, acreditam que é só na rede pública. A rede suplementar também tem bancos de leite. Se eu não me engano, eu posso estar até errando o número, e me perdoe se eu estiver errando, mas eu acho que a gente tem 230 bancos de leite no Brasil, além dos postos de coleta, mais de 200 postos de coleta também. No Distrito Federal, acho que a gente tem 15 bancos de leite e 7 postos de coleta também, se eu não estiver enganada. E
todo mundo trabalhando em prol do aleitamento materno. E é uma rede única. Então, assim, às vezes a gente está com déficit de leite humano de banco, mas eu tenho um vizinho, que é o HRT, que é o nosso grande parceiro e nos ajuda. Às vezes o banco de leite lá do HRT está precisando de, sei lá, um caldo verde, um frasco. A gente tem? Vamos trocar, a gente passa para eles. Isso, e assim, isso não só com o nosso vizinho, não. A gente tem com toda a rede. A gente tem esse apoio, isso é fundamental para que a gente tenha a nossa até sustentabilidade do nosso banco de leite, sabe? Além da ajuda de treinamento, de capacitação. Então, assim, todo mundo hoje que trabalha no banco de leite tem o curso para poder estar lá trabalhando no banco de leite. Capacitado, Né, tem que ser uma ajuda orientada e com know-how. A pessoa tem que estar sabendo o que está fazendo lá, sabe? Para não fazer nada sobre senso comum, né? Sim. Então, isso é muito importante. E a gente exporta, né, tecnologia de bancos de leite, né? A gente tem aqui, por exemplo, no Distrito Federal, a doutora Miriam, que é uma pessoa que trabalha desde aí para fora do país, tanto na América Latina quanto na África, por exemplo, para levar a informação como se formar um banco de leite. Depois ela vai na vistoria para ver como é que ficou a implantação do banco de leite. Então, assim, a gente tem, graças a Deus, a gente vive numa ilha que a gente tem que aproveitar todos os profissionais que a gente tem acesso aqui Com certeza. e agradecer, graças a Deus, e o apoio que eles nos dão o tempo todo. Isso, Mari, aproveitando já esse gancho do banco de leite, fala pra gente como que é a atuação e como as mães podem doar, como que é isso? Então, toda mãe que amamenta em potencial pode ser uma doadora. Ela precisa ser saudável, né, não tem nenhum outro problema de saúde, e tem algumas medicações que não podem ser associadas ao aleitamento materno. Então, por exemplo, se eu estou com câncer, estou fazendo quimioterapia, infelizmente eu não vou poder doar, mesmo que eu tenha uma grande produção, porque eu estou tomando um remédio que não pode estar associado ao aleitamento materno. Então, em potencial, toda mulher que amamenta, que é saudável, ela pode doar. A gente tem doações tanto para a rede pública quanto na rede privada. Ela entra em contato com o banco de leite, no caso na rede suplementar, a gente tem nosso telefone. Na rede pública, ela pode entrar tanto via bombeiro, quanto também com telefone, também, né, um 136, que ela pode ligar. E aí a gente vai fazer a orientação de como fazer essa ordenha. A gente vai pedir para ela amarrar o cabelo, colocar touca, máscara, higienizar as mãos até cotovelo. E ela vai fazer essa massagem no seio e vai fazer a ordenha. Como você falou, a gente tocar no peito, então já estou eu aqui tocando no peito. A gente vai iniciar a ordenha num frasco de vidro com tampa de plástico que a gente esterilizou. Como que eu vou esterilizar esse frasco em casa? Eu vou colocar ele para ferver, conto 15 minutos de fervura, aí a gente tira. A gente vai colocar ele em cima de um pano branco limpo. A gente não vai secar com pano de prato, a gente vai deixar ele secar no ar ambiente. E a gente vai fazer essa ordenha. E é igual exame de urina, a gente despreza os primeiros jatos para depois começar a coletar. E esse leite pode ficar armazenado na geladeira, nas prateleiras, até 12 horas e no congelador por até 15 dias. O leite humano cru, aquele que a gente ainda não pasteurizou. Quando eu vou descongelar, ou para o consumo do meu próprio filho, ou quando eu estou doando, eu posso descongelar em banho-maria para a gente poder ofertar para o meu bebê. Banho-maria, todo mundo sabe, né? Aquela que a gente coloca na panelinha e aquece. Eu não preciso ferver esse leite, eu preciso só que quebre aquela pedra de gelo para poder ofertar para o bebê. Tá? Então, essa é uma forma que a gente tem para poder ordenhar. Uma vez que eu dou esse leite, o banco de leite foi lá na sua casa, buscou o frasco que você, ou porque já está cheio, ou porque está próximo de vencer, independente do volume, tá? Assim, tem bebês na UTI neonatal que tomam 1 ml a cada 6 horas, por exemplo. Então, a gente fala assim, não, ordenhei só 20, acho que não vai dar nada. Não, é importante, qualquer tanto vale ouro. Eu falo que aquilo ali é um amor que não cabe no peito. A gente precisa compartilhar isso com os outros bebezinhos. Então, a gente busca, e aí ele vai para o banco de leite. Aí ele vai ser submetido a um exame sorológico, a gente vai fazer o exame bioquímico, a gente vai fazer a qualidade para ver se tem sujidade, se tem fio de cabelo, se o frasco de vidro quebrou. Então, tem todo um critério extremamente minucioso, rigoroso, né? para ver questão de segurança e qualidade dessa dieta para ser ofertada. Porque nosso consumidor final,
grande maioria deles são prematuros dentro de uma UTI neonatal. Então, eu preciso ter segurança naquilo que a gente está passando para o nosso bebê. Então, esse leite vai ser depois pasteurizado, a gente vai ficar em quarentena, chegando o resultado dos exames, acidez, o crematócrito, a microbiologia, tá tudo liberado, aí ele vai ser liberado para consumo. Aí, esse leite pasteurizado, congelado, dura até 6 meses, tá? Perfeito, Era isso, Mari. mais ou menos, né? E ajuda muitos bebês, né, Mari? Muitos. Porque, assim, são muitos prematuros que nascem todos os dias, em toda a rede. Então, cada gota, cada ml faz toda a diferença Sim. na vida dessa criança e dessa família, né? No caso. E a gente tem paciente que chega lá pro banco de leite e não sai uma gota de leite. Mas é importante ela ir, nem que seja para estimular. Porque quando eu faço a massagem, eu faço a ordenha, eu meio que estou simulando um estímulo para que ele seja como se eu estivesse com o bebê sugando. Geralmente, essas mães são mães que o bebê está na UTI. Então, ela está passando medo da palavra UTI naquela vida. O bebê é prematuro, mas a mãe é prematura, o pai é prematuro. É uma família prematura. A gente não estava esperando chegar aquele bebê naquela hora. Sim. Então, às vezes, tudo isso, o medo, a insegurança, a dor, tudo isso faz um reflexo inibitório da ejeção do leite. E aí a mãe fala assim, não vou no banco de leite não, porque não tá saindo nada. A gente fala, não, vem, porque quando a gente está lá naquele ambiente, a gente faz a massagem, a gente faz a ordenha, a gente está estimulando a produção. Né? Cada ida ao banco de leite, a gente é inundado de informações que a gente pode trazer pra gente, porque daqui a pouquinho o nosso bebê já vai estar mamando no nosso peito, e eu fui acumulando Orientada. esses conhecimentos ao longo das visitas que eu fui fazendo, sabe? Então, todo mundo é bem-vindo lá no banco de leite. E a gente tem que saber conduzir essas mães, né, Mari? Como você falou, tudo novo, antes da hora que eu tava imaginando. E pensar, às vezes a gente fala assim, por que a gente insiste tanto nesse leite, né? Por que dá o leite humano e tá lá a fórmula fácil, né? Mas é pela qualidade do leite. Então, como Sim. a Anne falou, cada gota importa, porque aquilo ali é ouro mesmo, né? É muito Sim. precioso. Então, os bebês se beneficiam muito, todos eles, né? Os prematuros, os bebês termos. Então, o que a gente puder garantir de melhor, né? Assim, do top de linha, vamos dizer, é o leite humano, né? É claro que se for bebê da fonte é melhor, então se o bebê puder, né, tiver condições de mamar na mãe dele, e tem que ser na mãe dele, não pode Sim. ser em outra mãe, isso já é muito bom. Sim. E quando não, a gente tenta, né? E aí o banco de leite tá aí para ajudar essas mães. E eu gosto de, às vezes, quando eu encontro as mães da UTI, eu tô com dificuldade de tirar, sai muito pouquinho. Eu falo, pensa no bebê, bota uma fotinho do neném, porque nesse momento ajuda na liberação da ocitocina, né? Eu vou focar aqui, aí vê porque mãe, quando vê foto dos meninos, meu Por Deus, isso que a ordenha beira-leito, né? a ordenha beira-leito é maravilhosa, assim, porque eu tô do lado do meu bebê, eu tô ouvindo o meu bebê chorando, eu estou vendo o meu bebê. Tudo isso são estímulos excitatórios para a hipófise, que é quem faz a produção dos hormônios, prolactina, que aumenta a produção do leite, e a ocitocina, que facilita a saída do leite. Então, por isso que estar do lado do meu filho, ver uma foto do meu filho, às vezes eu voltei a trabalhar. E aí eu preciso manter meu estímulo de sucção ao longo da minha jornada de trabalho. Só que meu bebê tá em casa ou tá na creche. Como é que eu vou fazer? Então, durante a minha jornada, eu posso fazer a massagem, a ordenha, para poder manter meu estímulo de produção. Nessa hora, eu posso fazer uma videochamada. Hoje em dia a gente pode fazer, né? Eu faço uma videochamada, eu posso ver um vídeo assistindo o meu bebê, eu posso estar ouvindo ele chorando, vendo a imagem dele, que tudo isso facilita a saída do leite, a injeção do leite. Perfeito. Perfeito, Mari. E falando, né, no leite materno, então, a gente sabe que existe um momento crucial ali para a mãe e para o bebê, assim que o bebê nasce, né, que se chama Golden Hour. E a gente queria saber um pouquinho mais sobre esse momento, porque é tão importante esse estímulo logo na primeira hora de vida do bebê. Então, a Golden Hour, gente, ela é vital. E era direito de todo mundo, de poder vivenciá-la. Se todo mundo tivesse o prazer de ter vivido isso, eu acho que ia ser um divisor de águas na amamentação de muita gente. A Golden Hour, então, é a primeira hora de vida, e o bebê tem que estar em contato pele a pele com a mãe, e pele a pele não é igual a Isabela, né, Não, amiga? A minha sobrinha. A sobrinha dela, que tem um pano no meio entre ela e a mãe, né? Sim. Não, é
contato pele a pele. Naquela hora que o bebê está nascendo, o reflexo de sucção dele está mais exacerbado. Então, às vezes a gente acabou de nascer, tanto parto cesárea, isso é importante, tá? Tanto Sim. parto normal quanto parto cesariano. Independente da via de parto, a Golden Hour ela é essencial. A gente coloca o bebê em contato pele a pele com a mãe, às vezes os bebês a gente vai caminhando, vão engatinhando e indo em rumo ao peito. Parece mentira, parece que é loucura de pediatra, mas é real. Eu já vivi Tem isso. vídeo, É tem verdade. A vídeo. gente vê isso. Aí eles vão para o seio, o reflexo de sucção naquela primeira hora está mais exacerbado. E o importante é dizer que aquela hora não quer. A importância daquilo não é para nutrir o bebê naquele momento. Não, é importante para manter um vínculo mãe-filho, para que essa mãe tenha uma descarga de ocitocina, para que nas próximas mamadas já comece a ter a descida do colostro. Então, é importantíssimo esse contato nessa primeira hora de vida, tanto na sala de parto, quanto lá na sala de recuperação, tanto independente da via de parto. E a gente estende essa primeira hora, a gente fala assim, nas primeiras 24 horas, o contato pele a pele é imprescindível. Ajuda muito, tanto para o vínculo com a mãe, quanto para a produção do leite. Isso garante um grande sucesso. Até para esse bebê se organizar, né, Mari? Exatamente. Tava ali no mundo, vem para um Aquático, vai bem para o meio aéreo. Né? Então, Muita coisa, é né? muito importante. E que não necessariamente o neném precisa mamar. É. Porque às vezes fica uma frustração. Eu insisti, o neném não mamou. Tá tudo Tá bem, tudo bem. né? Esse contato, às vezes só de ficar ali, já é importante. E tudo bem também a mãe não tá disponível. Sim. Porque às vezes eu tô com dor, eu não quero agora. E aí, Às vezes ela teve uma complicação. Isso. Sim. E o acompanhante que tiver ali, ele pode fazer isso, né? Então, a gente pode colocar ali o pai, né, a avó, né? Isso tem que ser combinado com a equipe, mas olha, se a mãe estiver indisposta, eu vou substituir, eu vou fazer esse papel, né? Eu vou colocar essa criança no contato pele a pele, né? E quando a Isabela nasceu, eu morava em Goiânia. Isabela é minha sobrinha. Vou ter 3 sobrinhos agora. Eu tenho o Arthur, tem 10 anos, a Isabela de 3, e o Benjamin, que tá na barriga da mãe dele, né? São meus filhos, né? E a Isabela, eu não pude estar, mas eu tava ali, mensagem e tal, e eu lembro que quando falou assim, a Isabela nasceu, eu falei, já foi pro peito? E a minha amiga tava lá e falou assim, não, levaram ela, mas levaram por quê? O que aconteceu com essa menina? E mandou foto, achei ela um pouquinho roxa, aquela coisa toda. É porque tem isso também, o bebê tem que estar clinicamente Isso, estável pra gente isso. poder fazer isso. Exatamente. É Ela, importante. não, agora ela tá bem. Eu falei, então põe lá na minha irmã, põe pra mamar. E ela falou assim, disse que não pode, porque tá costurando, né, porque foi cesárea. Eu falei, gente, mas costura embaixo, mama em cima. E aí eu parei, porque eu tava perturbando o juízo da minha amiga. Eu falei, tá tudo bem. E aí tem uma foto que eu já mostrei pra Mari, que eles mostraram a Isabela, a mãe viu, ok, a minha filha e ela foi levada. Então, assim, não impactou na amamentação, mas perdeu essa oportunidade dessa hora de ouro, né? Que Golden seria Hour, muito... então, não é apresentar o bebê. Isso. Isso é importante. Existe uma diferença, É né, Mari? diferente. Às vezes a pessoa, fui lá, apresentei, tirei foto. Foi a Golden... Não foi. Não foi. Perfeito. E nós sabemos dos inúmeros benefícios da amamentação, do aleitamento materno, né? E principalmente nos primeiros 6 meses do bebê. Algumas mães ainda têm essa dúvida. E tem muitas mães que têm a dúvida se a amamentação é suficiente e querem fazer a introdução alimentar antes dos 6 meses. Eu fui uma desses bebês. Eu mamei até 3 meses só. Gente. Então, explica um pouquinho pra gente sobre a importância da amamentação desses primeiros 6 meses, quando que é feita a introdução alimentar. Eu falo o começo, depois você fala da introdução alimentar. Então, o leite humano é uma substância viva, perfeita, própria para cada idade cronológica, 1 dia, 3 dias, 1 mês, 1 ano, como a idade gestacional que eu nasci. Se eu e Lorena hoje ganhássemos neném, eu ganhei com 28 semanas e a Lorena com 38.
o meu leite que eu estivesse produzindo nesse momento ia ser muito mais rico em proteína do que o leite dela, por exemplo. Porque eu tive um bebê prematuro, eu preciso terminar a mielinização dos neurônios, e a bainha de mielina é proteína. Então, Deus é perfeito na riqueza dos detalhes. Então, o leite de uma mãe prematura é extremamente rico em proteína. No caso dela, que o bebê nasceu de termo, bonitinho, adequado, precisa crescer, ele não vai ter tanto, ele vai ter proteína, claro, mas não vai ter tanta proteína como o meu naquele momento. Então, assim, primeira coisa, ele é específico para a idade cronológica, para a idade gestacional, espécie específico, né? É de mãe para o filho, não é da vaca para o meu filho. A vaca dá para o bezerrinho, né? Cabra para o cabritinho. Sim. Mamãe para o filhinho. Então, assim, o risco muito menor de infecção, de alergia. Por exemplo, o bebê vai ficar direto no meu peito. Qual é a minha dificuldade? Eu tenho que colocar o peito para fora e colocar o menino para mamar. Quando esse neném está recebendo fórmula infantil, por exemplo, essa mãe vai ter que sair de casa com recipiente para colocar essa dieta, a água para fazer essa diluição. Aí dentro da lata vem um scoopzinho. Eu pego com a minha mão, coloco o pozinho lá, depois eu volto o scoop para dentro da lata. Se a minha mão estiver suja, eu já contaminei o resto da lata toda. Então, tem todo o risco de infecção, contaminação, de alergia. O nosso leite é de graça, na temperatura certa, na composição ideal. Aí você fala assim, gente, então por que a gente tem esse agosto dourado para convencer a mãe a dar o leite? Se ele é o melhor alimento, ele é tudo de bom. Sim. Porque às vezes a gente precisa desse apoio, às vezes a gente precisa trazer essa informação, a gente precisa dar a ajuda prática nesse aleitamento materno para que ele se instale plenamente. Então, assim, são grandes vantagens. Outra coisa com relação para a mãe. A mãe que amamenta, ela tem muito menos hemorragia pós-parto. Porque durante a minha amamentação produz ocitocina que facilita a saída do leite, mas é a mesma ocitocina que faz a contração uterina. Quando o meu útero está contraído, meus vasos sanguíneos estão bem fechadinhos e aí diminui a chance de eu estar perdendo sangue naquela região. Então, e uma das principais causas de mortalidade materna é a hemorragia pós-parto. Então, assim, primeiro que eu já evito essa hemorragia pós-parto, é fantástico. Ela volta ao corpo pré-gestacional mais rápido, porque com a contração uterina, ele vai voltando a ser um órgão pélvico. Ele virou um órgão abdominal durante a gestação, virou quase o tamanho de uma melancia. Quando o neném nasce, vai lá para a altura da cicatriz umbilical, na altura do umbigo. E daí do umbigo, até ele voltar a ser pélvico de novo, quanto mais ela amamenta, mais o útero vai contraindo e ele volta para esse lugarzinho que era o lugar de origem dele. Ela emagrece mais rápido. Cada 1 litro de leite que eu produzo, eu consumo em média 900 calorias. Então, ela vai voltar para o peso pré-gestacional mais rápido também. Evita câncer de mama, câncer de ovário, porque quando eu tenho a minha célula, que tem um poder de diferenciação, que seria a glândula mamária e produzir leite, e eu não cheguei a viver essa experiência, eu parei meu grau de maturação ainda numa região que eu não dei o meu potencial total da minha célula. Quando eu engravido e eu amamento, eu vou desenvolver até no máximo grau de diferenciação. A chance de acontecer uma mutação nessa célula extremamente diferenciada é menor. Então, protege a mãe com relação a câncer de mama, câncer de ovário. Para o bebê, risco de infecção, risco de alergia, ele elimina o mecônio mais rápido. Mecônio, gente, é aquele primeiro cocô que o bebê libera mais preto, pegajoso. Porque o leite humano tem uma enzima dentro dele que quando entra em pH ácido, inicia imediatamente o processo de digestão do leite. Quando isso acontece, facilita a eliminação do mecônio. E por que é importante eliminar o mecônio? Porque quando eu tenho icterícia, aquela cor da pele mais amarelada, esse pigmento também sai pelas fezes. Se o bebê não está eliminando o mecônio, aumenta a chance dele fazer icterícia. Né? Icterícia não é um problema estético. Aí eu olhei o neném, achei ele feio, amarelinho. Ele pode trazer, quando não diagnosticado e não tratado, pode trazer repercussões para esse bebê. Então, a gente vai nessa gama toda de proteção para o bebê. É uma vacina. Tudo que eu tive de contato de doenças ao longo da minha vida, e eu produzi anticorpos, é a minha imunidade duradoura, eu passo pelo leite materno. Por exemplo, no Covid, que a gente viveu recentemente, a pandemia, né? Sim. A mãe em vigência de Covid, ela amamentava, porque não foi encontrado a partícula viral
no leite materno, mas foi encontrado anticorpos contra o Covid no leite materno. Então, a gente tinha um certo cuidado, a mãe tinha que higienizar as mãos, usar máscara o tempo todo, mas ela continuava amamentando o bebê, para poder proteger o bebê contra o Covid. Por outro lado, dependendo da doença, ela pode passar pelo leite materno. Por exemplo, alguns vírus, HIV, o HTLV, eles podem ser transmitidos via leite materno. Por isso a importância da Lorena falar, ó, mamar na própria mãe. Sim. Eu não posso amamentar o filho de uma outra pessoa. Que primeiro porque dependendo da idade que tiver, a composição nutricional vai ser diferente. E o risco de se transmitir doenças que a gente desconhece. Às vezes, pode trazer até às vezes um dilema, uma briga na família, porque é minha cunhada, porque é minha prima, porque é minha melhor amiga, a madrinha do meu filho. Mas a gente precisa falar sobre isso. A amamentação cruzada é um risco, a gente não pode deixar acontecer. Precisa ter esse cuidado, né, Mari? Precisa. E ele é uma dieta completa, até o 6º mês de vida. Eu não preciso de água, suco, chá, nada disso. Basta o aleitamento materno. A partir do 6º mês, então, eu vou desmamar? Não. Eu vou começar a introdução alimentar e eu vou continuar amamentando. Eu posso amamentar por 2 anos ou mais. Não tem essa, não tem uma hora que eu vou parar de dar mamar. Enquanto e eu falo assim, que amamentar tem que estar sendo bom para as duas partes. Então, enquanto está sendo legal para a mãe e para o bebê, amamenta. Não tem que cortar isso, não. Aí a Loris vai falar um pouquinho dessa introdução alimentar. Então, a gente fala dos 6 meses, né? Porque em geral, né, os bebês quando atingem essa idade de 6 meses, eles já têm mais maturação, tem mais condições, mais habilidades para a gente começar essa introdução. Então, a gente observa alguns sinais de prontidão. Então, se o neném já se sustenta, ele interessa naquele alimento ou nos brinquedos, né? Meu bebê leva à boca, né, um brinquedo, a mão, o próprio alimento, né? Então, por isso que é tão importante a gente esperar esse tempo e por essa questão de digestão, né? Se eu começar a introdução alimentar muito cedo, eu tenho risco desse meu bebê não conseguir digerir aqueles alimentos e ter alguma questão. Graças a Deus com a Carol não foi assim. E a gente tem algumas realidades, ainda mais a gente no Brasil, que existe muitas assim, às vezes aqui em Brasília existe muita variação, né? Então a gente tem mães que precisam voltar a trabalhar, né? E aí elas falam assim, não, com 4 meses eu vou começar a introdução alimentar, para quando eu der os 6 eu tá Já tá tranquila, segura. que vai comer, né? Então, é nesse momento que muitas mães introduzem a fórmula, né? E algum utensílio de oferta, pensando quando eu não estiver, e algumas introduzem a alimentação, né? E até o tema da semana, desse Agosto Dourado, né? Que a gente comemora na primeira semana, é esse apoio das mães e pais que trabalham, né? Então, é uma angústia muito grande para muitas famílias essa volta para o trabalho. Então, aqui eu estou orientando correto, né? Mas o profissional que vai atender essas mães tem que olhar a individualidade de cada bebê. Claro que a gente tem que botar isso numa balança. Compensa muito eu fazer uma introdução precoce, né? Esse bebê está preparado para receber esse alimento? Exatamente. E aí a gente vê uma repercussão depois, né? Sim. A gente está tendo aí muitas crianças, bebês que têm dificuldades alimentares, muitas vezes por um início conturbado, né? Então, E precisa ser obrigatoriamente fórmula? Quando eu vou voltar a trabalhar, eu vou começar então a introduzir a fórmula. Não, eu posso ordenhar o meu leite, Exatamente. congelar, e aí quem tiver em casa com o meu bebê, ou quando ele for para creche, dá o meu leite materno ordenhado, né? Que seria Sim. A melhor opção. a melhor A opção, melhor opção, né? E isso a gente ainda está apoiando a amamentação, né? Sim. Porque sim. é isso, o benefício da amamentação não é só o neném que mama no peito, né? Então, se eu dou num copinho, né, ou uso algum outro recipiente, não tem problema. A gente ouviu isso essa semana, né, amiga? A mãe falou assim, eu tava dando leite ordenhado. Ela falou assim, mas eu não tô amamentando. Não, calma. Tá tendo dificuldade na PEG e na sucção, mas você tá trabalhando para isso. Você tá buscando ajuda. Você ordenha o seu leite, oferta no copinho pro seu bebê. É uma forma da gente estar amamentando Sim. até as coisas se ajustarem,
É dar tempo ao tempo, é treinamento, é aprendizado, para que ela consiga instalar o aleitamento materno pleno, vamos dizer assim, né? É, A e gente aí, viveu isso essa semana. e aí a gente, exatamente. E aí a gente vai tentando, cada caso, observar isso e apoiar essas mães e essa família nessa volta do trabalho. Tem aí algumas empresas que são parceiras, né? E aí tem um tempo que a mãe pode ir, né, em casa e voltar, ou no ambiente de trabalho tem um lugar que ela pode ir tirar o leite para poder levar, né, esse estoque. Claro que não é a maioria, né, gente? Infelizmente, fica aí o apelo para as A empresas, sugestão a também, né? sugestão, porque a amamentação não é boa só para a mãe e para o bebê, né? Sim. É para todo mundo, né? A gente, como falou, acesso tá ali, tá gratuito. A gente, né? Quantas. Já tá aqui. Sim. Eu acabei de pensar nele agora, inclusive. Quantas latas, De leite né? joga fora. No meio Né, ambiente, no meio né, ambiente. gente? Exatamente. Então, assim, o que que é gasto de recurso de indústria para fazer esse leite? Né? E a gente tem um recurso que é gratuito, né? Ali, Sustentável também. sustentável. Então, assim, não é bom só para as partes ali, né? Para a mãe e para o bebê, é bom para todo mundo, é bom para nossa sociedade. E eu gosto de falar que a amamentação é um ato de resistência, é um ato político, porque a gente está aqui falando de amamentação, falando que é bom, parará, parará. Sim. E aí tem mãe que. Aí tem mãe não. Aí tem gente que fala assim, mas já mamou demais. 6 meses tem que acabar. Então a gente fica nessa neura de tem que mamar, tem que mamar. Aí o menino mama. Não, não, já passou da hora. Então, a amamentação é um ato de resistência dessas mães que decidem, que optam, porque escuta muita coisa, né? Escuta muita gente falando que o leite é fraco, que a gente sabe que não existe, Que é pouco, que é né? pouco. Ah, mas no meu. Não, gente, né? Então, assim, as mães, elas têm que saber dessas coisas para poder se munir de informação. Porque no puerpério, você fala para uma mãe que acabou de ganhar um neném, fala assim, acho que esse neném tá chorando demais. Acabou. Ela vai achar que é ela que não tá sendo suficiente para aquele Sim. bebê. Então, a gente tem que falar dessas coisas, né, Mari? Assim, e de tudo isso que é importante. Eu achei muito bacana essa questão desse ano, ser voltado para essa tema. questão vamos facilitar, vamos ajudar a vida dos pais, né, mães e pais trabalhadores, porque começa desde a informação de você tem direito à licença maternidade. Parece que é tão bobo, né, gente? Mas tem gente que não sabe que tem direito à licença Sim. maternidade. Nem quanto tempo. Em quanto tempo, quem que dá esse atestado, como é que faz isso, para onde que eu levo. Licença paternidade, tem gente que não sabe que tem direito à licença paternidade. A hora da amamentação, quando eu volto a trabalhar, quando eu tenho 120 dias de licença maternidade, eu vou voltar a trabalhar, eu tenho direito à minha hora da amamentação. Se eu trabalho período integral, ou eu posso entrar uma hora mais tarde, ou eu posso sair uma hora mais cedo, ou eu posso usar meia hora em cada período, manhã e tarde, para poder fazer minha ordenha, né? Uma empresa cidadã que tenha uma sala de amamentação, uma sala de apoio, né, para essa parturiente que voltou a trabalhar, né? É importante. É tudo ajuda prática. Ter uma creche próximo do trabalho, isso é fundamental, isso é importante. A pessoa ter direito à creche, a deixar o filho com segurança num lugar para ela poder trabalhar tranquila, né? A gente envolve a pessoa que está ganhando neném, ela está numa vida economicamente ativa ainda. Sim. Então, assim, isso tudo impacta no país, na política, na economia. Então, é importante a gente ter esse apoio para essas mães que possam voltar com segurança ao trabalho, os pais poderem estar trabalhando com segurança, saber que tá dando tudo certo. Com Importante certeza. trazer esse pai desde o pré-natal. Ele ter direito ao treinamento, à informação, aos cuidados práticos com o bebê, trocar uma fralda, dar um banho, para poder ter uma rede de apoio ativa, prática, para que as coisas funcionem melhor. A gente Perfeito. até atendeu, né, Anny, um pai que ele já pode fazer parte da equipe. Ele colocava os neném, Contratado fazia já. pins, a mãe falou assim, eu não sei fazer, mas ele sabe. Eu falei, então dá pra ir pra casa, porque se, Sim. né, pelo menos um dá conta ali, né? E é fundamental, né, essa participação, tanto para mulher quanto
quanto para o bebê. Para esse pai também é importante ter esse contato, né? Se sentir pertencente àquele momento, né, gente? Ele meio Exato. excluído ali, ele vai descobrir que ele é pai quando ele tá ouvindo o bebê falando pai? Sim. Não, né? Ele tem Quanto que tempo vai levar vai isso, demorar né, Mari? demais, pelo amor de Deus, assim. Então, quando ele pode estar envolvido e sentir, tipo, eu sou importante para esse processo também, sabe? Não é... Porque existe até a depressão pós-parto para os pais, que eles não se sentem tão pertencentes, começa a ter ciúmes entre o bebê e a mãe, ele se sente excluído. Então, assim, ter a presença deles ali e de uma forma ativa, prática, Sim. vigorosa, que está funcionando, isso é muito bom para eles, para a família como um todo. E Com para a mãe certeza. também, que não fica sobrecarregada. Sim. Né? Ali, o que ele puder participar, né? Que quem ajuda é a gente. O pai participa, a avó participa, né? Sim. Então, existe essa diferença. E hoje a gente vê essa rede de apoio da mãe mais participativa. E é importante treinar para saber, para não fazer um desserviço, né? com Porque às vezes a certeza. gente tá ali incentivando e o pai fala, mas para quê? É. Né? Para que isso tudo? Né? Então, é muito importante a gente acolher tudo que envolve a mãe e o bebê, né? Todas essas pessoas. Perfeito. Isso. Meninas, a gente queria perguntar também, porque quando o bebê nasce, são realizados vários testes nesse bebê. Teste do coração, teste do olhinho, teste da linguinha, teste da orelhinha. A gente queria saber qual a importância desses testes para esses bebês, né, que são realizados ainda na maternidade, segundo o que preconiza o Ministério da Saúde. Como que é feito, qual profissional que realiza esses testes e em relação aos resultados também, para essas mães, né, saberem mais ou menos o que elas podem seguir dali para frente. Hoje em dia a gente tem na triagem neonatal 5 grandes exames. São testes de triagem. O que é um teste de triagem? Ele não serve para dar diagnóstico, mas ele vai saber me ajudar a definir quem vai procurar uma especialista, fazer um exame mais fidedigno, mais apurado, mais completo, para poder, sim, fechar o diagnóstico. Então, ele vai separar o joio do trigo. Quem tá tudo bem, tá tudo bem. Quando tá normal, ele é realmente normal. Quando ele tá dando alterado, não quer dizer que está doente, quer dizer que eu preciso ampliar melhor meu leque de investigação para poder bater o martelo no que essa criança pode ter. Então, a gente tem o teste do olhinho, que é realizado pelo pediatra, né, no exame físico. Ele pode ser realizado lá na sala de parto ou pode ser realizado durante a internação ainda na maternidade, mas é importante ele receber alta com esse teste realizado. Ele serve para afastar principalmente duas principais doenças. Ele não serve, por exemplo, para fazer vício de refração. Se tem miopia, hipermetropia, astigmatismo, não. Ele é basicamente, estou sendo bem simplista, mas para afastar o risco de catarata congênito e o risco do retinoblastoma, que é um tumor de retina, deixa a retina mais leitosa, branco-leitosa. Então, esse é o teste do olhinho. A gente tem o teste do coraçãozinho, que é realizado entre 24 e 48 horas de vida, e é uma medida aleatória da minha quantidade de oxigênio no sangue, que eu meço na mão direita obrigatoriamente e no pezinho, ou pé direito ou pé esquerdo. E eu preciso ter uma saturação acima de 95% e não pode ter uma diferença maior do que 3% entre a mão e o pezinho. Ele serve para a gente afastar, por exemplo, um risco de uma coarctação de aorta, que é uma alteração na conformação da aorta, que é o principal vaso sanguíneo que a gente tem, o mais calibroso, que vai distribuir o sangue oxigenado para o resto do corpo. A gente tem o teste da linguinha e o da orelhinha, que eu vou deixar a Loris falar, e o teste do pezinho, que a gente faz, ele pode ser feito a partir do bebê já com uma dieta plena. Então, é difícil a gente colocar data exata, mas assim, com menos de 24 horas não é legal fazer. A partir de 24 horas pode fazer. O Ministério da Saúde preconiza entre o 3º e o 7º dia, mas pode ser feito já com 48 horas, 72 horas. E quanto mais cedo eu fizer esse teste, mais cedo eu vou ter o resultado, e aí a gente vai conseguir fazer o diagnóstico e orientar e conduzir esse caso, que o bebê tenha o menor prejuízo possível. Hoje em dia, existem vários tipos de teste do pezinho. A gente vive no Distrito Federal, que também é uma outra ilha. Eu falo que a saúde da criança aqui do Distrito Federal, ela é incomparável. Ela é maravilhosa. Assim, hoje, quem ganha bebê aqui no Distrito Federal tem direito a receber o teste do pezinho mais completo que a gente tem hoje, entendeu? Então, na rede pública.
Sim. Entendeu? Então, assim, são várias doenças. Se eu falar um número agora, talvez eu vou me confundir. Mas, assim, são, sei lá, 90 doenças, Nossa, uma é coisa muita assim, mais de coisa. 100. Agora eu não lembro exatamente o número, mas é completo na rede pública. Então, Perfeito. é fantástico, sabe? E aí o teste da orelhinha, nós da fonoaudiologia que realizamos, né, é um teste muito importante, né, como a Mari falou, nessa diferenciação aí da triagem, o que que é a triagem, né, e ele a gente avalia como que tá essa via auditiva do bebê, né, como que tá a audição dele, esse bebê tá ouvindo, como que tá funcionando. Não vai dar tempo para eu falar muito do nosso sistema auditivo, né? Sim. Mas a gente avalia aí uma parte, né, desse sistema auditivo. E o bebê passa ou não passa, né? Dá adequado, não gosto muito, é normal. Mas aí ele passa ou não. Quando o bebê não passa, a gente tem que fazer um reteste, né? Às vezes não passa porque tem restinho de parto, né? E aí, se tiver alguma coisa que bloqueia, Fênix, líquido amniótico. que bloqueia né, a passagem desse passagem. som, porque é um aparelho que a gente usa, coloca como se fosse um fonezinho no neném, não dói. Que os pais Será falam que é o assim, primeiro podcast da vida da gente? Vocês estão tão né? bem. Não Tá muito dói. bom. As mães falam assim, ai, vai doer, igual do pezinho, porque fura, né? Não, É não importante. dói. Teste Não. pezinho é uma coleta de sangue. Isso, não dói, né? E a gente precisa que o neném esteja bem quietinho e tudo mais. O bebê não passou, é surdez? Não, a gente tem que continuar investigando. Quando o bebê tem algum fator de risco para surdez, a gente já faz esse exame que é mais específico, que a gente chama de PEAT ou BERA, né? É a sigla, para a gente já avaliar esse bebê mais de perto, né? A Isabela, a mãe dela, é surda de uma orelha. A gente não sabe se nasceu assim, se ficou assim, né? Minha mãe não tem esse dado. Então, a Isabela fez o PEAT assim que nasceu. Passou. Com um ano ela repetiu, porque é preciso. Então, se eu tenho um fator de risco, eu preciso repetir esse exame, porque são bebês que eu tenho que olhar mais de perto, né? Então, é o fono que vai fazer esse exame, teste da orelhinha, fundamental, é um direito do bebê também, né? É sair da maternidade com o exame, a não ser que, poxa, o aparelho estragou. Mas aí tem que voltar para fazer o exame, né? Já Ele é sai como essencial. encaminhamento, né? Digamos Como assim. legislação, ele deve ser feito nos primeiros 30 dias de vida. A gente pede para ser feito na maternidade, porque tem o risco daquela paciente não voltar para fazer o exame e ele perder essa condição de fazer. Se já passou. É uma coisa a menos para essa mãe para poder sair de casa, né? Então, assim, fazer dentro da maternidade tem essas vantagens, sabe? Exatamente. E o teste da linguinha, que a gente da fonoaudiologia faz, então lá no Anchieta é a gente que aplica e faz essa avaliação, mas outros profissionais podem fazer, desde que capacitados, né? Então, existe o protocolo Bristol, e lá ele é muito claro falando que qualquer profissional da área da saúde capacitado e que trabalhe com um binômio, né? Sim. Não adianta a Carol, que eu posso capacitar ela, mas ela nunca entendeu o neném. Então, não dá para ela fazer esse teste. Tá perdendo, Carol. Né? Pode Tá vir pra cá. mesmo? Vem pro nosso Eu time. também acho. Desculpa aí. Então, tem que ter essa particularidade, inclusive nós da fonoaudiologia, né? Tem que saber o que eu tô fazendo, porque não é um teste que eu avalio só a anatomia. Eu não vou olhar só aquela linguinha. A gente fala que é uma avaliação anatomofuncional. Então, eu olho a estrutura e vejo a função. Então, também não existe eu fazer um teste se eu não sei se esse neném mama. Sim. Ele mama bem, né? E aí a gente vai discutir que um bebê que tem a língua alterada pode ter dificuldade na amamentação. Não é regra, né? A gente tem bebês que vão mamar, né? Mas a que custa? Aí a gente tem que saber avaliar. E aí, muitas vezes, essa avaliação, o fono vai fazer, não, olha, essa linguinha tá impactando, mas, mais uma vez, não é uma coisa que é só nossa. Às vezes é um consultor, às vezes é uma... Nossa, parei naquela linguinha, não achei legal. E a gente junta a equipe para definir, vamos intervir, né? Porque o tratamento de anquiloglossia é a frenotomia. Né? Então a gente, não, é um bebê que tem língua presa, tem um freno alterado. Isso é uma anquiloglossia, Isso, né? ai, Classificado gente, desculpa. como uma anquiloglossia, que pode ser de leve, moderada, severa. Isso. Não é isso? E aí, quando tem
a língua presa, anquiloglossia, a gente indica a frenotomia. Então, a decisão vai ser qual o melhor momento, né? Aqui na maternidade, com 48 horas. Não, vamos esperar essa amamentação estabelecer para realizar, né? E dentro dos protocolos que a gente tem, existe uma classificação que a gente chama de duvidoso. E eu gosto de dizer que não é a fono que ficou com dúvida, a pessoa que está avaliando. Sim. Eu explico para as mães que a dúvida é como que esse freno vai se comportar, né? Esse bebê com essas características vai ter dificuldade em alguma função? Não, meu bebê mama bem, mama bem, dorme bem, né? Assim, não machuca Não tem o peito trauma da- mamilar. não machuca o O peito, peso. né? O peso, tá fazendo xixi. Aí a gente monta um quebra-cabeça, né? E nunca sozinho. Eu acho que a fonoaudiologia tem a contribuir tanto quanto a pediatra, quanto a odontopediatra, que é a que vai realizar esse Ou procedimento, cirurgião pediatra. ou cirurgião. Então, a gente tem que se unir e colocar a família para participar, porque a família pode falar, não quero fazer, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente também tem que considerar. Não, Lorena, eu entendo a importância, mas eu não quero fazer com o meu bebê que tem 2 dias de vida. Eu quero esperar, tá mamando bem, deixa eu ir para casa, né? E aí, claro, não desassistir essa mãe, né? Então, Ficar tchau. acompanhando. Né? Isso, a gente precisa acompanhar. E os casos duvidosos, quando a gente faz a triagem, a gente também não abandona. A gente pede para, né? Existe um fluxograma e a gente precisa avaliar esse bebê depois de um tempo para ver como a função tá. Sim. E aí definir se a gente vai intervir ou não. Então, são esses os testes, né? Que é da triagem, e todos eles são importantes para a gente, se tiver dificuldade, intervir o quanto antes. Então, na questão auditiva, se eu fiz todos os exames, constatei que tem surdez, eu consigo intervir antes de, né, às vezes 3, 6 meses. Aí eu faço um implante nesse bebê, isso vai impactar positivamente na fala, no convívio social, No desenvolvimento, né, do dessa criança. desenvolvimento. Quando a gente fala do teste da linguinha, né? Como que eu vou conduzir essa amamentação lá na frente, né? E os outros testes também. Se falha no do olhinho, você já consegue ali direcionar, se tiver algum tratamento, né, Mari? Então, todos os testes, eles são importantes para a gente intervir o quanto antes. Sabe que foi uma das coisas que mais me apaixonei pela neonatologia? Porque assim, a gente sempre fala que na medicina a gente tem que trabalhar na prevenção, né? Trabalhar com a saúde e não em tratar doenças, né? Eu acho que, assim, eu me identifiquei na neonatologia como uma área em que a gente consegue trabalhar ativamente isso, assim, sabe? De fazer um diagnóstico precoce, trabalhar para que essa pessoa atinja o máximo grau de saúde que ela possa ter na vida adulta. Então, assim, isso foi uma das coisas que mais me atraíram com relação à neonatologia, sabe? Poder trabalhar na prevenção. Isso é Bacana. ótimo, né? Bacana. E a gente queria saber de mais algumas coisas. se der tempo. Mas Muitas, né, amiga? muitas coisas. A gente marca a parte 2. E dentro das dificuldades, nós sabemos que tem muitas mães que sofrem devido às fissuras mamárias. Quais estratégias essas mães podem utilizar para diminuir o desconforto? E o uso do laser é indicado para todas? É contraindicado? Como que é essa questão? Vou falar um pouquinho aí. Eu acho que com relação a trauma mamilar, que as pessoas falam genericamente fissura, né? Mas pode ser fissura, pode ser uma erosão, pode ser qualquer tipo de escoriação que pode acontecer, hematoma, que pode acontecer na região do complexo areolo-mamilar. O mamilo é aquilo que a gente tem um pouquinho mais protruso e a areola é aquela parte um pouquinho mais escurecida da mama. Então, isso pode acontecer. O que é a principal ação para evitar que eu tenha esse trauma mamilar? Prevenir. Investir em posicionamento e pega desse bebê durante a amamentação. Fundamental. Mari, já instalou, já tem um trauma mamilar, o que a gente pode fazer? Aí, deixa a Lorena falar. Isso que a Mari falou é muito importante, porque a gente tem que primeiro prevenir. E aí, quando eu, por algum motivo, e aí esse bebê pega errado, né, não pega da melhor forma, pode vir a machucar.
E é importante falar que o machucadinho ele vai acontecendo gradativamente. Então, se eu não corrijo isso quanto antes, Perpetua essa lesão. exatamente. Então, para falar de tratamento, né, quando já tem a fissura, atualmente a gente tem de recurso terapêutico, né, que a primeira coisa é corrigir a causa. Não adianta fazer mais nada se não corrigir a Sim. causa, Não enxugar né? gelo. Então, a gente tem o laser, a gente faz laser terapia, né? E ela ajuda no processo de cicatrização. Então, já tem estudos aí que mostram que ajuda nesse processo. Então, é uma ferida ali que vai cicatrizar de uma forma mais rápida ali, né? Tem efeito de analgesia. Então, tem mães que estão sentindo uma dor 10, faz laser, sente um alívio, consegue, às vezes, tolerar esse neném mamar. Então, isso é positivo, porque tem mãe que pausa um pouquinho a amamentação de tão ferido que está esse peito, né? Então, o laser ajuda nesse processo também. A gente tem aí alguns protocolos que, aí não para fissura, né? Mas para mãe que tem ali uma questão de produção, então pode ajudar. E também um protocolo mais novo nas questões de mastite, né? Então, que também pode ajudar. Bandagem. A bandagem está sendo muito falada agora, né? Para ajudar nessa questão de drenagem, né? Então, que mastite, né? O peito enche demais, as mães ficam com a mama muito cheia. E esse leite não é para ficar lá, né? Porque a gente brinca que não é armazém, né? O leite não tem que ficar estocado, é fábrica, então a mãe só vai produzir. Quando esse leite estoca, a mãe pode sentir, né, algum desconforto, inflamar esse leite lá dentro, e aí é o que vira mastite, né? E aí a gente tem a bandagem, o laser, que vai ajudar como um recurso, né? Tratamento Sim. medicamentoso, tratamento cirúrgico, né? Isso. E aí, falando das fissuras, a gente tem, né, esses recursos. E é importante falar que não adianta eu fazer laser antes. Então, Exato. eu vou... Né? Prevenção, no É, caso, né? Exato. Meu neném vai nascer amanhã, eu vou fazer aqui uma sessão de laser Já fazer um pra... pacote Não, 10 sessões. Isso. não existe. Por isso, às vezes, muitas mães chegam, eu tô lá na clínica, né? Às vezes as mães se informam antes e, eu vi que tem uma luzinha vermelha ali que pode usar, tem um laser. Eu posso usar? Eu queria marcar 10 sessões. E aí é importante falar isso, que é um recurso, é apenas um recurso dentre vários que a gente tem, não só na amamentação, mas em outras áreas também, para ajudar se tiver indicação. E que se eu não tenho como fazer laser, não tem como, meu peito vai sarar. Exato. Né? Existem outras formas Existem também, outras né? formas. Então, se a gente for parar pra pensar, quando não existe o laser, E aí? os peitos machucavam, né? Que isso não é uma coisa nova. Sim. Só que, claro, as mães sofriam um pouco mais, Sim, né? sim. Era, né, mais difícil. Então, se a gente tem um recurso hoje, a gente tem que usar. Mas eu vejo que, às vezes, assim, ó, só serve se tiver o laser. Então, Lorena, você vai na casa da mãe? Vou. Você aplica laser? Mas por quê? Acontece Né? muito. Qual que é a muito. É a Manda. primeira pergunta. Vai Né? pra casa, sim. Laser? Laser. Ano seguinte. E tem uma diferença. A Carol trabalha com voz. Sim. Ela aplica laser para voz. Eu trabalho com amamentação. Eu vou aplicar laser para amamentação. A gente tem que entender essas diferenças, porque sim. hoje acaba que é um mercado, né? E aí as pessoas, não, Uma mas, venda nossa, eu casada. apliquei laser, então eu sou melhor do que quem não aplicou. E não é bem assim. Se eu não for lá na causa, eu vou fazer laser o resto da minha vida e não vai Exato. resolver, né? Então, claro, é bom quando a gente pode usar. Se tiver o recurso, a gente tem que usar mesmo, se ele tá ali. E graças a Deus alguém pensou nisso, né, para ajudar. Mas não exclui o que é tradicional, né, ali como é que o pessoal fala? Arroz com feijão, né, que é o que a o gente... básico, o né? básico ali, às vezes a gente põe um monte de coisa. Aí tem laser, bandagem, não sei o quê. E ninguém olhou essa pega, Não ajustou Ninguém a pega. assistiu a amamentação. Sim. né? Ninguém assistiu. Então, assim, vale muito, é muito bom, mas a gente tem que usar com cautela, né? Saber usar. E os bancos de leite hoje, ele também é um centro assistencial. Ele também dá esse apoio, né? Às vezes a pessoa fica na ideia que o banco de leite é só para processar e pasteurizar o leite.
né? Eu tenho que receber o leite ordenhado, vou pasteurizar e vou distribuir, porcionar e distribuir. Não, hoje ele é um centro assistencial. A gente tem o consultório do aleitamento materno para poder receber, apoiar, promover, estimular, incentivar o aleitamento materno dentro dessas situações. Então, assim, às vezes eu não tenho condições financeiras para fazer o laser, mas eu tenho acesso livre a qualquer banco de leite gratuito, entendeu? Então, que também pode ajudar. Perfeito. Meninas, nosso tempo está acabando, infelizmente. Amém. Nem comecei a falar. Deu tanto pra falar. Tanto, gente. Tem Muita tanta coisa para contar para informação. vocês. Vai ter a parte 2. Olha, comentem muito lá, chamem de novo a Lorena, Chama a gente, por favor. Mari, pra gente fazer a parte 2 desse podcast. Com Mas é certeza. Meninas, a gente não pode deixar de perguntar também, né? O que vocês gostam de fazer além do trabalho, né? Nem só esse trabalho, a gente vive. Não é isso? Pode falar aqui. Calma, Lorena. Tem Vamos ver o classificação? Esse horário já pode falar. Pode falar, né? Eu sou apaixonada por pagode, amo ir pra roda de samba, é minha paixão. Gosto muito, me desestressa, mas eu amo ficar com a minha família também, né? Então, tá com a minha mãe, tá ali com as pessoas que eu amo, isso faz total diferença e recarrega a gente. A gente que trabalha na área da saúde, a gente chega morto em casa, né? E aí ter alguém ali pra você, né, poder fazer um carinho, às vezes só ouvir, porque o meu namorado não é da área da saúde, então eu falo, ele fica assim, né? Às vezes só escuta, né? Não vai, né? Não entende. Mas a gente tem a oportunidade de ter alguém para partilhar ali, né? Falar, não, vai dar tudo certo, porque a gente vê muita gente, né? E a gente acaba querendo ou não absorvendo, né? Muita troca de energia, Muita né, troca de amiga? energia. Então, eu, no meu tempo livre, né? Quando tem, eu tento aí estar com as pessoas que eu amo e ouvindo meu pagode. Perfeito. Eu me organizei de tal forma que hoje eu sou meio médica, meio mãe. Sabe, assim, eu diminui muito a minha carga horária para que eu pudesse acompanhar meus filhos. Então, assim, eu amo estar com eles. Não sei se eles têm a mesma sensação, tô brincando. Mas eu adoro Sei estar sim, com Mari. eles, sabe? Eu gosto muito de ser mãe, desse papel de ser mãe e estar junto ali com a minha família. Eu gosto de cozinhar, apesar de não saber cozinhar muito bem, mas eu gosto de fazer a Uma comida lá pra Masterchef casa. que a gente sabe. Segredo. Aí eu gosto de cozinhar. Eu tô aprendendo a jogar tênis. Agora, aos 45 legal, anos, eu resolvi me desafiar e começar a praticar um esporte. Estou apaixonada. Sei jogar? Não, ainda não. Mas estou aprendendo, já estou a caminho, já saí da minha inércia, né, de sedentária que era. Então, assim, eu gosto muito de comer, eu gosto de ir ao cinema. E Muito amo bom. trabalhar também, gente. Pra mim, tá trabalhando também é uma diversão. Que legal. Nós vemos. E aí, vamos lá, né, parceira? Vamos. Gente, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Foi riquíssimo esse podcast. Tem que ter parte 2, porque tem muita Sim. coisa que a gente quer Eu perguntar amei. ainda. Vocês são profissionais excelentes, maravilhosas. E eu falei que tinha um currículo de peso aqui, gente. 2 currículos E de olha, peso. viu? Aprendemos muito hoje. E aceitem o nosso próximo convite, que Já queremos muito já tá vocês aqui de volta. Quiserem contratar? Já vamos marcar? Vamos contratar? Vamos contratar? A gente pode ficar. A gente pode revezar? Tamo aí. Será ótimo, será ótimo. Obrigada. Pessoal, nós queremos lembrar que vocês podem entrar em contato no Instagram da Fonativa, @Clínica Fonativa, entrar no Instagram para ver todos os serviços que a Fonativa oferece. E nós gostaríamos de lembrar também que a Fonativa tem um ambulatório de amamentação, Específico. do qual a Lorena faz parte. Então, vocês, mamães que forem, a família, serão muito bem atendidos pela Lorena e pela equipe de amamentação que tem lá na Fonativa. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima.